Eu quero compartilhar com vocês essa revelação que Deus me deu, porque foi algo assim que mudou radicalmente a minha vida. E eu estava ali deitada no chão, orando, e você entendeu o que Deus queria. Aí, de repente, a minha visão abriu completamente e eu vi realmente o Senhor crucificado. Eu vi ele na cruz. E eu vi pela primeira vez a pessoa dele como homem, e ele estava com a coroa de espinhos, e ele estava realmente na cruz, assim, e com a cabeça meia baixa. E eu lembro que ele estava com os olhos semicerrados, e é como se ele tivesse tirado, vamos falar, doado a vida dele naquele momento, como se fosse, Pai, aqui entrego o meu espírito. Essa sensação que eu tive quando eu vi na cruz. E ele estava realmente na cruz, com os olhos assim meio cerrados, e aí o Espírito Santo começou a falar comigo. E a primeira coisa que ele falou foi, você sabe por que ele foi coroado com a coroa de espinhos? E eu falei, não, senhor, não tenho nem ideia. Ele falou assim, cada espinho que foi fincado na testa dele, na cabeça dele, foi uma dor humana, tristeza. Ele falou, esse aqui é tristeza, esse aqui é rejeição, esse aqui é angústia, esse daqui é solidão. Ele foi mostrando cada espinho representa uma dor da alma da gente. Da alma. A alma fica onde aqui? No cérebro. Nós sentimos, pensamos e sentimos aqui. Tá certo? Metade é razão e outra metade é emoção. Então nós sentimos tudo aqui, por isso que a coroa está na cabeça. Para nós entendermos que todo sofrimento que você tem em relação à tua mente, aos teus pensamentos, teus sentimentos, ele falou, eu levei na cruz. Nossa, aquele dia eu só sei que eu chorava, porque era muito profundo a dor que eu estava sentindo ao mesmo tempo. Era uma coisa muito estranha, que eu não sei explicar, é uma coisa espiritual, totalmente. E aí eu lembro que ele olhou assim, aliás, eu estava olhando para ele, de repente a visão mudou e eu vi mais assim, quando foca, faz um zoom mais a mão, eu vi a mão estendida e na cruz do Calvário, e ali pregado mesmo. E eu falei, aí ele falou assim, sabe por que ele foi pregado na cruz? O Espírito Santo falando para mim, não era Jesus falando não, porque eu lembro que ele estava falando, sabe por que ele foi pregado, as suas mãos foram pregadas na cruz? Eu falei, não sei. Ele falou, todos os pecados que nós cometemos com as mãos já foram perdoados. Nós socamos, nós roubamos, quanta coisa a gente faz, entendi maldade com a nossa mão, né? Com os nossos dedos, com a nossa mão. E aí eu entendi por quê. Porque ele falou assim, eu carreguei tudo, todos os pecados que as mãos humanas fazem, eu carreguei na cruz do Calvário. Aí eu lembro que deu um zoom assim, mais nos pés depois. E aí focou mais os dois pés, e ele não estava com o pé um em cima do outro, ele estava com os pés em paralelo. Quer dizer, a dor, na realidade, foi dupla, porque não foi um prego só, foram os dois pés no lateral, colocados os pregos, e aí estava sangrando, e ele falava assim, sabe por que os meus pés foram pregados? Eu falei, não, senhor, não tenho nem ideia. Ele falou assim, porque todos os pecados cometidos com os pés, eu já perdoei. Aí depois eu fiquei pensando, mas que pecado? Ele falou, primeiro, violência. Sabe quando a gente chuta com o pé para machucar o outro? Ele falou, segundo lugar, caminhos errados. Quantos de nós entramos em caminhos errados? Quantos de nós já fomos para outras religiões? Que eu não fui, mas quantas pessoas, por exemplo, entram em religiões erradas achando que aquilo é certo? Quantas pessoas tomam decisões erradas achando que aquilo é certo? E aí ele mostrou que não, que os pés foram colocados na cruz no sentido de eu já perdoei todos os caminhos errados. Aí eu fiquei pensando, bom, isso mais tarde, depois do tempo, o que representa o pé? Quem representa o pé? Vontade. Se você está com vontade de tomar água, você vai para a geladeira e pega água. Se você está com vontade de ir na toalete, você vai para a toalete. Pés representam a nossa vontade. Então, quantos caminhos errados nós tomamos e decisões erradas, que Jesus realmente já até nos perdoou e levou tudo isso na cruz do Calvário. Então, se tem alguém que fica se acusando, mas eu não devia ter feito isso, eu não devia ter feito aquilo. Não, é só pedir perdão, confessar o pecado que Jesus já perdoou.
até pelas nossas decisões erradas. Aí eu lembro que depois o corpo dele virou para trás, assim, aí eu vi só a parte das costas, todinho com as chibatadas. Você sabe que as chibatadas naquela época eram chibatadas terríveis, né? Porque além de ser um chicote feito de couro, ao mesmo tempo na ponta tinha também aços com ossos ou aço com esporas. Então, cada vez que batia-se nas costas de alguém, ele puxava e rasgava ainda. Tanto é que o corte estava tão profundo que quando eu olhei atrás, eu vi parte da pele caída assim, que eu vi o osso, aqui havia a costela. Ele estava tão magro que a costela, a carne tinha caído, assim a pele também, e eu vi a costela branca. Ai, nossa, eu fiquei assim, horrorizada. Eu falei, Senhor, mas foi tão profundo e grave assim o que fizeram no Senhor. E ele falou assim, sabe o que significa o que eu levei as chibatadas aqui? Ele falou, são 39 chibatadas, que corresponde a 39 doenças. O resto é tudo ramificação. Doenças que têm base mesmo, que a gente pode dizer, isso aqui é a raiz do problema, são 39. Eu achei tão interessante. Depois eu fui buscar na Bíblia quais eram as 39, e eu fiz uma relação. E depois, eu preciso até procurar, e depois tem as ramificações, né? Por exemplo, uma doença, por exemplo, como é que a gente pode falar? Me dá um exemplo que eu acho mais fácil. Tem tanta diabetes, tem... Diabetes, por exemplo. Todo mundo foca diabetes. Não, tem raiz ali. E precisa saber qual a raiz. O câncer é uma desses, né? Exatamente, câncer também. Então, Deus começou a falar para mim que ali são 39 raízes de doenças que ele já carregou. Já carregou na cruz do Calvário. Então, ele já está trazendo libertação para nós. Totalmente. Por isso que eu falo, eu não aceito. Se eu fico lá atacada pelo diabo, até fisicamente, eu falo, eu rejeito, porque eu tive a revelação, eu não aceito o Senhor, porque isso estaria envergonhando o Senhor. Então, em nome de Jesus, a minha briga, assim, é constante com Satanás. Mas, quando essa visão terminou, eu lembro que ele ficou de frente e eu vi realmente ele lá sentado aqui. Que ele está escrito em João, que um soldado veio para furar e ver realmente se ele estava morto ou não. E ele até se assustou, porque ele já tinha entregado o espírito dele. Todo mundo, um homem forte, leva dias e dias para morrer numa cruz. Mas ele já tinha entregue o espírito para o Pai, então ele estava morto. E quando lancetou aqui do lado esquerdo, saiu todo o último sangue que escorreu no corpo dele. E aí eu estava falando, saiu água e sangue, o Senhor falou. E eu falei, Senhor, o que significa isso? Ele falou, quando meu coração foi lancetado, a igreja nasceu. Olha que coisa linda, gente, a igreja nasceu do coração, pagando o quê? Sangue. Sangue e água. O que é água na Bíblia? Ou a palavra também, o Espírito Santo ou a palavra. Então, a igreja nasceu debaixo do quê? De um poder poderoso, do sangue de Jesus e da palavra dele, ou do Espírito Santo. Eu não vou entrar nos detalhes de algumas coisas que eu queria até contar aqui, mas por causa do horário avançado, mas aí depois a gente pode conversar no dia que a gente vai fazer lá a ceia, não, como é que chama? Thanksgiving. Thanksgiving, eu posso contar os detalhes. Mas sangue é vida, então significa que a minha vida está nele e o sangue dele está em mim. Você sabe, ultimamente, eu acho que eu estou ficando um pouco meio aqui, né? Não vou falar que eu estou lelé da cuca, mas acho que eu estou muito lá na frente. Que o sangue de Jesus é tão poderoso que ele pode trocar todas as suas células. Deus tem falado isso. Por isso que ele vai renovar todo mundo. Então, ninguém vai morrer velho, não. Sabe, caindo pelanca para cá, para lá, não. Mas você vai renovar todinho, em nome de Jesus.
Por quê? Se um cirurgião plástico faz todo aquele negócio para, né, fazer com que a pessoa se torne jovem, por que a célula de Jesus, que tem vida, não pode nos renovar inteiramente, fisicamente também? A minha luta está sendo essa, Senhor, eu quero ver o resultado agora. Entende? Não é por vaidade, mas por quê? Porque existe uma revelação dentro de mim. E uma coisa muito assim tremenda que a gente estudando, você sabe que o DNA foi criado por Deus, tá certo? Agora, nesse DNA que nós temos, você sabe que os médicos também não sabem por que em cada gomo, vamos falar assim, que né, o DNA faz aquele movimento como se fosse uma espiral, né? Tendo aqueles dois lados assim, e ali então, você sabe que existe um código, né? Que os cientistas não querem que ninguém saiba disso daí. Mas o código mostra o quê? Números. E quais são os números? 10, 5, 6, 5. Aí ninguém estava entendendo por que tinha esse número, os cientistas mesmo fazendo provas, exames. Como é que tem esses números 10, 5, 6, 5? Ninguém conseguia interpretar. Aí falou assim, único alfabeto que pode codificar esses números é o alfabeto hebraico. Aí foram no alfabeto hebraico, descobriram que estava escrito 10, Yod, Rei, 6, Vav, 5 e Rei outra vez. Que significa? Yahweh. Nome de Jeová para nós. Então eles não estão entendendo como é que Deus já colocou o quê? A marca dele, o selo dele. Então nós somos criados à imagem e semelhança realmente de Jesus. E né, o laminina, a senhora sabe do laminina, né? Sim. Dentro da nossa célula, sim. A gente tem ali no 10, 5, 6, 5. Não. 10, 6, 5, 6. 10, 6, 5, 6. É. E o nome que a senhora falou? Yod, Rei, Vav, Rei. A primeira 10 chama-se Yod. É a menor letra do alfabeto. Yod é Y-O-D. Tá? É a menor letra do alfabeto. Parece uma vírgula, assim. Yod. Depois Rei, é o número 6. Depois Vav, é o número 5. E o número 6 outra vez, Vav. Vav, V-A-V. É. E depois novamente Rei, que é H-E-E-Y. Como eu falei em inglês, Rei. Então, significa o quê? E o que significa essas letras para nós? Olha a mão e olha o prego. Esse é o sentido da letra. Olha a mão, Rei, Vav, Yod é mão. Rei, olha. Vav, o prego ou gancho. E novamente Rei. Olha a mão e olha o prego. Quando Deus me mandou estudar os nomes, eu descobri isso, uau, Senhor. Eu fiquei pulando sozinha lá no quarto, entendeu? Porque eu estava procurando, Deus falou para mim, vai conhecer o poder do meu nome. Então, é por isso que o outro está querendo colocar na gente? Exatamente, e por isso que eles estão querendo fazer a alteração do... Vocês entenderam, né? Que eu já peguei na hora que eles estão querendo fazer a mudança para nós perdermos a identidade de Deus em nós. Por isso que nós não podemos tomar vacina, que vai trazer essa mudança. Aí a gente não é mais filha de Deus. Claro, já acabou. Bem pensado. Claro, por isso não. E vai mais fundo, porque dentro de cada célula do seu corpo tem uma montagem que Deus criou que conecta aminoácido com proteína e tudo. Isso. E essa conexão toda tem o formato da cruz. Exatamente. Chama laminina. Você É. vai fazer um search no seu laminina. Laminina, Escreve aí, isso mesmo.
Quando você vê a laminina, vai aparecer lá a maneira, assim como o DNA é em forma espiral, a A laminina laminina é tem em forma formato de cruz. Em cada célula do seu corpo tem uma cruz. E o poder do sangue de Jesus. Então veja que tudo Deus já imprimiu dentro de nós. Não tem como nós escaparmos. É a assinatura de Deus. Por isso que o diabo quer mudar essa assinatura. Não dá nada. Pastor, Fala bem. não sei se vai dar para conversar a respeito, entrar no meio da questão. A pergunta é, se há poder de transformação em nós saímos da posição de criatura e nos tornamos filhos de Jesus, Senhor, ponto. Está feito, está consumado. E Jesus disse que aquele que o Pai deu para ele, ninguém tira, ninguém toca, não claro. faz nada. E como que fica a pessoa? Porque aqui é meio minoria que aceita que a vacina vai haver essa transformação do DNA e vai, mediante o que é falado, se toma a vacina, você deixa de ser filha de Deus. Como que é isso? É que vai haver mutação. Não, pois é, mas como, vamos para o princípio. Há poder, nós somos escolhidos, Deus que deu, e se isso é uma verdade. Como que se a pessoa que não tem esse conhecimento, que a minoria está tendo, como que é? Uma coisa eu sei, que aquelas pessoas que são cristãs mesmo, tá certo? E que não têm nenhum sequer entendimento do que está por dentro das vacinas, o senhor falou que ele vai anular o efeito. Vai cancelar o efeito. Não vai deixar. Então, não vai fazer diferença se a gente vai tomar ou não? Faz, porque o outro você é consciente. É como eu disse, você vai pecar conscientemente? Não, então. Aí que tá, quem não tomar é suposto, você está indo contra a lei, você está indo contra a correnteza. Sim. Aí a pessoa que é filho de Deus, mas não está nesse nível de entendimento, de conhecimento, de aceitação que nós estamos, Deus vai anular e nós não? Pode, mas eu não estou garantindo que ele vai anular para de todo mundo. Ele não vou garantir que, claro, isso é Deus quem sabe o que está no coração de cada um e que vai anular. Para algumas pessoas concordo, mas para outras pessoas eu creio que não. Pode perder totalmente. Principalmente quando o pecado é consciente. Por exemplo, uma criança pequena não tem nem noção do que vai acontecer. E vai lá que, de repente, a escola pegou de surpresa, todo mundo fazendo filhinha lá, tomando a vacina. E nem tá mãe consciente, nem pai consciente disso daí. Já tomou. Você acha que Deus não vai defender? Claro que vai defender. Eles não têm noção nenhuma. Agora, se nós temos noção e se nós temos andando assim com Jesus, o próprio Espírito Santo vai falar na hora. Com certeza. O Espírito Santo vai nos avisar quando essa vacina aqui é uma vacina para contra a gripe, contra outras coisas. Esta não é, porque essa pode mudar a tua identidade. E se você tem conexão com o Espírito Santo, eu tenho certeza que ele vai falar. E se a pessoa teimar em seguir, aí é problema desse, cada um decide. Exatamente. É uma coisa que está sendo tão divulgada. Hoje a Heloísa estava falando sobre isso, vai mudar o DNA. Exatamente. Então, não é uma coisa que tá... E mudar o DNA vai mudar o pensamento. Robert Kennedy falou isso. O próprio doutor Robert Kennedy. Se você entrar no Google digitar lá, Robert Kennedy, vacina do Covid, ele está explicando. Então, e aí, por isso estou falando, todos devem ter o quê? Uma conexão direta com o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai realmente falar, dirigir, né? E deixar realmente uma opção, você quer ou não quer. Claro, se ele falar não faça, não faça. Porque senão você vai estar negando a Deus. Claro, você vai perder a salvação, com certeza. Porque é isso que o diabo quer. Que a maior parte das pessoas tomem vacina para ir para o inferno. Até crente, claro. E já não precisa nem ser assim, vamos falar, um cristão tão bom, já estou indo para o inferno mesmo, não é verdade? Então, imagina. Mas então, toda vacina que vai ser feita... Não é toda. Não é toda. Então, mas tem Específico, muitas vacinas sendo feitas. tem um específico que vai ser obrigatório. O governo vai obrigar isso a fazer. Ah, então a que for obrigatória é essa. Geralmente você não pode tirar dinheiro do banco, você não pode viajar, você não pode fazer nada, você não pode comprar
E vender, como diz em Apocalipse 13, entendeu? Esse é específico. E o preparo já está aí. Você não entra no supermercado, você não coloca a máscara. E as coisas estão acontecendo, Já fazendo a cabeça. já está trabalhando. Condicionando, isso mesmo. Tangidos, né? Isso. Mas, em nome de Jesus, eu vou parar aqui, porque eu queria falar hoje uma outra coisa, mas...